nós somos do Grupo Ouro, e meu nome é Samuel, e os integrantes do grupo são o Pedro Henrique e o Paul Álvaro. Nosso trabalho se consiste desde o início, né, da descoberta do homem com o ouro até os novos empreendimentos de 2020. O ouro foi um dos primeiros metais a serem encontrados pelo homem, né, e 4.000 antes de Cristo já era trabalhado na Mesopotâmia, então através de joias, moedas, e já simbolizava status naquela época. Os astecas e os maias, já desde aquela época, já trabalhavam com ouro e já consideravam ele bastante precioso. Aqui a gente tem a mineralogia desse metal, com as propriedades químicas e físicas dele. E a sua geologia. O ouro é praticamente encontrado em todo o mundo, exceto na Antártida, e geralmente ele vem associado com outro mineral, geralmente com óxidos de ferro, com carbonatos, mas o mais comum mesmo é ele ser encontrado juntamente com quartzo. E das principais classes, né, os principais depósitos que ele é encontrado, geralmente são veias ou brechas hidrotermais, sulfetos maciços vulcano-exalativos e concentrações do tipo placer. Aqui a gente tem uma imagem que representa de onde geralmente é encontrado o ouro e as suas associações. Como é que é encontrado geralmente o ouro, né, no seu estado nativo? Ele geralmente tem formas de cubos ou octaedros, mas também pode aparecer de formas de escamas e massas irregulares, né, de formas um pouco mais irregulares. Ocorrem aluviões em veios de quartzos associados às rochas ácidas intrusivas, e geralmente os principais minerais onde o ouro é encontrado, no caso em seu estado nativo, é a kernelita, a calaverita, a silvanita e a pirita. E em trabalhos, né, no caso em trabalhos metalúrgicos, né, o ouro também é encontrado em minério de sulfeto de chumbo e de cobre, também combinado com prata e o minério de telúrio. Das suas reservas. Das estatísticas, né, a África do Sul é o maior responsável por todo o ouro já extraído no mundo. Hoje em dia, a China, a Rússia e a Austrália são as principais, né, reservas de onde tem o ouro. O Brasil ele não fica ali em sexto lugar, mas ele é bastante um país com grande importância nessa questão das reservas de ouro e de produção. Uma curiosidade que há ouro também na Lua, não é só aqui na Terra, mas devido às suas problemas de logística, a extração, não é vantajoso fazer essa extração lá, mas só uma curiosidade mesmo, para a gente estar complementando o nosso trabalho. Agora, as aplicações do ouro. O ouro ele é bastante flexível, dúctil, ele é bastante macio, então é uma característica bastante importante. Então, tipo assim, ele é um ótimo condutor de calor e eletricidade. Devido a essas características, ele pode ser usado numa gama de funções e de equipamentos. Além de moedas e joias, que é bastante utilizado, geralmente ele trabalha com fios, que juntamente com o níquel e a prata, para dar uma firmeza no material. Em equipamentos médicos, por exemplo, equipamento de radiografia, na construção civil, e equipamentos eletrônicos, que é muito utilizado. Agora, os métodos de lavra e rotas de beneficiamento. O ouro ele pode ser extraído das duas maneiras, né? Uma lavra a céu aberto ou subterrânea. E algumas características da lavra subterrânea é o método real portante e suporte desencaixantes, que eu vou estar explicando posteriormente. Mas o método de real portante trabalha com câmaras e pilares e subníveis. No caso, a câmaras e pilares trabalha com equipamentos, né, que tem que fazer um projeto bem interessante para a mina, para a entrada e saída dos equipamentos para a extração do material. E em subníveis, trabalha mais com galeria, e ele é mais interessante de trabalhar, porque você pode trabalhar com algumas perfurações, alguns procedimentos de forma radial, então, complementando praticamente todo aquele ambiente ali de onde é que está seu corpo mineralizado. Agora, o suporte das encaixantes, a gente pode ver que, pela imagem aí, que o corpo mineralizado está em vertical, um pouco
em horizontal ali, e podemos perceber como é a maneira de extração dele. Um pouco mais complexa, né? Tem que tomar bastante cuidado com a questão de desmoronamento. E uma curiosidade bastante interessante é que o método de suporte das encaixantes, ele não é tão lucrativo assim, igual do método autoportante. Então, para fazer esse trabalho, é claro que tem a geologia do local, o método de extração, né, tem todo aquele estudo, mas em veios econômicos, o método de suporte autoportante é melhor do que o dos encaixantes. Temos também o método de abatimento, que ele trabalha com a cava ascendentemente, vai fazendo o processo de extração a partir da superfície até chegar nos subníveis do corpo de minério, como a gente pode estar vendo aí nessa imagem. E temos o método também, né, das garimpagens. A gente tem 3 tipos de garimpagens mais comuns utilizadas, que é o garimpo manual em águas fluviais, em águas pluviais e a garimpagem manual por catas. A primeira opção aí, que é das águas fluviais, geralmente eles fazem o desvio de leitos de rio ou de córrego, e a partir desse desvio, eles veem o material e vão fazendo a extração a partir dali. Já das águas pluviais, eles fazem a drenagem daquela água no local, e a partir disso vai aflorar, né, vai ficar a amostra com material ali do corpo mineralizado para eles poderem fazer a cata, né, a extração manual. E a garimpagem manual por cata, que eles utilizam, né, eles fazem alguns buracos em forma retangulares e através de palas inchadas vão tirando aquele material ali, trazendo a superfície e fazendo a cata ali mesmo. Temos também a garimpagem mecânica, né? A gente tem o desmonte hidráulico e o desmonte hidráulico em leitos submersos. Então, como funciona? O desmonte hidráulico, geralmente, ele trabalha com uma mangueira de alta pressão, que ela é apontada para o talude, e essa pressão quebra o talude, né, e faz o desmoronamento dele, mas de forma, né, consciente. E a partir disso é extraído o minério ali, no caso, o ouro. Já o hidráulico em leitos submersos é um pouco diferente. Na verdade, eles usam um equipamento sugador, que geralmente uma mangueira tem mais ou menos até 30 metros de comprimento, e eles puxam o material ali, no caso, a terra ali com ouro e tudo mais, no leito do rio, então embaixo, no submerso. Então ele vai puxando aquele material do fundo do rio para a superfície. Temos também a mascarita, que já é um trabalho um pouco mais, bem mais manual, que, como o nome diz, uma pessoa usa uma máscara, né, para oxigenar, e através de equipamentos vai arrastando no leito, no fundo do rio, aquele material, e a pessoa atrás, com um saco, geralmente até de 20 litros, vai pegando aqueles cascalhos, aquele material ali, para trazer para a superfície. E temos a dragagem, que através de tratores, tiram aquele material ali do fundo do rio, ou do lago, e trazem à superfície. Agora a gente vai trabalhar no seu processo de beneficiamento. No processo de beneficiamento, a gente tem a etapa de preparação, que é utilizado o bitador, depois tem o peneiramento, o moedor e o ciclone. Depois disso, temos a etapa de beneficiamento, que é bastante utilizado, a gigagem e as mesas vibratórias. Aqui, como a gente pode ver, temos algumas imagens representando esse ciclo. Temos o britador de mandíbula e o britador de impacto. Depois disso, é trabalhado o peneiramento, né, fazendo a classificação do material mais fino, médio, né, mais grosso. Depois disso, entra no moedor para diminuir a granulometria no metal do material. E depois ele é inserido no ciclone, que ele faz a classificação da granulometria do material em tese, em si. Depois disso, temos esse material, ele passa pelo processo de gigagem, que através do movimento da água vai separando o que é rejeito do concentrado. E temos também a mesa oscilatória, que tem a mesma função, que ele vai separar o concentrado do rejeito, da lama, de tudo que não é necessário. Apesar de todos esses processos de separação do concentrado
do rejeito, ainda assim há muito minério, né? Há muito ouro no rejeito. Então, a gente utiliza esse equipamento, que são os concentradores centrífugos, para aumentar ainda mais a eficiência da produção de ouro ou de algum outro minério, que ele vai fazer a mesma função, que é fazer a separação do rejeito do concentrado. E nos garimpos, né, é bastante utilizado o método de amalgação, que é utilizado o mercúrio. Estatística de produção. O Brasil, ele tem em média, geralmente, um pouco mais de 63 toneladas de ouro por ano. Essa é uma média que ele faz. No ano de 2018 e 2019, ele teve uma produção de 85 toneladas de ouro. Já em 2020, devido aos fatores, né, do Covid-19, essa estatística de produção vai reduzir. A gente tem um exemplo, que a mineradora Kinross, uma das mais importantes aí nesse ramo de ouro, teve uma sua média semestral, e ainda o semestre não finalizou, que em Paracatu, em Minas Gerais, teve uma queda de produção de cerca de 13% em 2020, devido a essa pandemia do Covid-19. Aqui a gente tem, das principais empresas em minas do Brasil e do mundo, esses tons mais escuros aqui representam onde tem mais quantidade em toneladas, né? A gente pode ver que a África do Sul e a Austrália são grandes produtores de minério, no caso, o ouro. E temos alguns exemplos aqui de algumas minas que trabalham com isso. A mina de Muruntau, lá no Uzbequistão, teve de produção de 2014 e 2015 61 toneladas de ouro. Já na mina de Grasberg, que é a empresa Freeport-McMoRan trabalha com o trabalho de extração lá, teve em 2015 42,3 toneladas de ouro extraídos. E nessa mina é bastante interessante, porque nas suas localidades tem hospitais, escolas, casas, então, tipo assim, é uma mina bastante social ali. E no Brasil, temos a mina do Morro do Ouro, em Paracatu, que ela é trabalhada pela Kinross, e a partir de 2006, a Kinross teve ele investiu mais nessa mina, fazendo que a produção triplicasse, e hoje em dia, por ano, extraíram 17 toneladas de ouro por ano ali. E, além disso, aumentou a vida útil da mina para até 2030. Valor de mercado. O ouro, hoje, ele está cotado em R$ 344,44 a grama, e do preço do dólar da onça de ouro está em 1.942 dólares por onça de ouro. Novos projetos. Como é muito complicado essa questão de achar novas minas de ouro, a maioria dos projetos, usando a tecnologia atual, fazem a extensão da vida útil das minas. E, em 2020, a Eldorado Gold apresentou 4 novos projetos de exploração mineral. 2 deles aqui no Brasil, que é em Borborema e Nazareno, e eles serão explorados dentro de acordo de opções da Votorantim Metais, e podem levar cerca de 10 milhões de investimentos nessa região, e as outras duas, né, os outros 2 empreendimentos vão ser realizados na Romênia e na Sérvia.